Palavra de Deus lá em Juízes, capítulo 6, versículo de número 12. Juízes, capítulo 6, verso 12, está escrito: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Eu vou repetir. O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varoa valorosa. Meus queridos e amados irmãos, essa é uma história bíblica que é relativamente conhecida pelo povo de Deus. Tem canções que falam sobre os 300 de Gideão, sobre um confronto em que o povo de Deus venceu milhares e milhares de homens inimigos com apenas algumas estratégias dadas por Deus. Mas me chama a atenção aqui a trajetória deste homem chamado Gideão. E é bom a gente falar de Gideão porque a gente começa de forma, ou numa leitura bem simples, a gente começa já a perceber o quão Gideão era um homem frágil e um homem como eu e você. Porque às vezes a gente lê, às vezes desatento à palavra do Senhor e vê Deus fazendo coisas grandes através dos homens e parece que a gente se sente tão distante desses homens, né? Por um momento ou outro a gente vê como Abraão, um homem tão virtuoso, né? E a gente se vê, meu Deus, e eu? E minha situação, Pai? Será que o Senhor vai fazer mesmo através da minha vida? Porque olha que homem virtuoso. Mas quando a gente fala de Gideão, de Davi, por exemplo, a gente vai ver de Pedro, a gente consegue ver de forma bem nítida os defeitos desses homens. E nesse caso aqui, Gideão, a gente vai ver um homem medroso e covarde se transformando em um grande guerreiro. Eu disse que Deus transformou um homem medroso e covarde num grande guerreiro. Olha só, Gideão vivia um momento de muita dificuldade, onde os midianitas, que representam espiritualmente o próprio diabo, que veio matar, roubar e destruir. Aí agora, Gideão, juntamente com uma nação, está rendido aos caprichos do inimigo. E quando eu falo isso, irmãos, vem algo me incomodando muito aqui. Olha só, tem algumas batalhas na nossa vida que nós cansamos. Não sei se já aconteceu isso com você ou está acontecendo. Sabe, tem algumas histórias antigas na nossa vida, algumas limitações que não faz nem mais graça a gente tocar nesse assunto, sabe? Parece que a gente se rende, parece que a gente cria uma defesa e diz: é assim mesmo, eu vou me acostumar a viver desse jeito, eu sou assim mesmo, fulano também não coopera e vamos ver o que é que dá. A gente se cansa e a gente começa agora a recuar sem perceber, porque Deus, Ele sempre vai valorizar a sua coragem. Deus sempre vai valorizar a sua atitude. E quando falta coragem e falta atitude, você começa a correr do problema. Você começa a tomar uma personalidade, como eu posso dizer, uma personalidade covarde. Essa é a palavra, covarde. Gideão estava se acovardando juntamente com uma nação. Os midianitas, o texto sagrado diz que por 7 anos consecutivos eles estavam destruindo tudo que o povo de Deus construía. Era uma nação contra outra. Era a nação do inimigo contra a nação de Deus. E agora a nação de Deus estava perdendo, a ponto dos homens e dos filhos de Deus não mais lutar, não mais reagir diante do inimigo. Se você olhar o texto, você vai ver
que os homens de Deus, inclusive Gideão, quando o inimigo chegava para destruir as plantações, para roubar as armas, para levar pessoas cativas, eles se escondiam nas cavernas e nas montanhas. Ou seja, não havia mais nenhum tipo de reação. E quando eu falo isso, irmãos, eu só lembro de uma casa, de um lar, sabe? Tem lares que estão descobertos. Tem lares que estão descobertos. Tem lares que não tem mais a proteção de Deus. O inimigo entra pela porta da frente, a hora que quer, do jeito que quer. É um inferno toda hora. É uma confusão toda hora. É uma gritaria toda hora. Todo momento é uma novidade desagradável. Isso é porque alguém aí já desistiu de lutar. Alguém está só assistindo os midianitas darem sobre a casa e não está oferecendo mais nenhum tipo de reação. Ei, meu irmão, não pode não. Não pode não. Mas pastor, o senhor não sabe como é aqui dentro de casa. Ei, não. A obra de Deus começa com um mesmo, com um só. Só precisa que uma pessoa aí dentro dessa casa se agarre com Jesus para valer. Só precisa de um. A obra foi feita através de Gideão. Mas pastor, não tenho força, mas vai receber força. Pastor, não tenho condições, mas vai receber condição. A sua história é a mesma de Gideão. Mas pastor, eu não tenho apoio, mas vai receber apoio, rapaz. Entenda em nome de Jesus. Entenda em nome de Jesus. Vai chegar reforço, mas você tem que dar o primeiro passo. Você precisa se expor. E quando eu digo se expor, é se expor com equilíbrio, é se expor com sabedoria, é se expor dando a cara a bater, mas sem infringir os limites de Deus aí dentro da sua casa, na sua família. Foi o caso de Gideão. Gideão recebe essa palavra. Que negócio é esse? Deus dizendo que eu tenho um valor e eu comendo aqui, como a gente diz no popular, o pão que o diabo amassou. Hein, pastor Júnior? Que história é essa, pastor? Que o senhor está falando aí que Deus está dizendo que eu tenho valor. Que valor é esse? Que valor atribuído a mim é esse? Se eu só vejo prova, pastor. Se eu só vejo escassez, se eu só vejo perseguição, se eu só vejo porta fechada, se eu só vejo enfermidade, que negócio é esse de valor aí, pastor Júnior? Olha, você está fazendo a mesma pergunta que Gideão. Gideão chegou a perguntar a Deus nos versículos 14, 15 e 16, dizendo assim: como é que o Senhor é conosco se os midianitas estão prevalecendo? Como é que o Senhor diz que é conosco? Gideão fez essa pergunta ao próprio Deus. Esse anjo aqui está com letra maiúscula, é um anjo que representa o próprio Deus, falando com Gideão. E Gideão questiona, e eu acho lindo, irmãos, quando um homem se põe diante de Deus com sinceridade. Cá pra gente, viu? Às vezes nós somos coagidos até a ser meio que não verdadeiro com as pessoas, com as situações, com os sentimentos. Parece que muitas vezes nós somos obrigados a isso, não é? Era bom que a gente fosse mais verdadeiro em todas as nossas ações, mas com Deus, meu irmão, Deus não aceita. Deus não aceita as nossas maquiagens. Deus não aceita os nossos jeitos, mas é meu jeito. Se seu jeito não for a verdade, Deus não aceita. Deus exige verdade. E eu começo a ver na vida de um homem que estava passando uma prova de Torá, escassez, perseguição. Meu Deus do céu, ele viu o diabo na sua porta. Gideão viu o diabo na sua porta, assim, ó. Mas ele disse a Deus de forma sincera: Pai, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo que é comigo, mas eu estou nessa prova. Olhe, diante de Deus, chore. Diante de Deus, lamente. Diante de Deus, se queixe. Porque se você não fizer isso diante de Deus, você vai fazer aí diante dos homens, murmurando.
você vai começar a ir em confronto com outras pessoas, porque você precisa falar, é melhor falar com Deus. Deus conhece o teu coração. Se é para chorar, chora nos pés de Jesus. Se é para clamar, se é para se lamentar, se lamenta nos pés de Jesus, porque você vai se levantar novo, em ordem, para conduzir a tua família, para conduzir as coisas, resolver teus problemas. Começa com Deus, começa e conversa com Deus. Agora tem que ter verdade. Tem que ter verdade. Se você pecou, meu irmão, se você errou, se você está com a cara no chão, Senhor, olha, é isso a minha história. A minha história é essa. A minha história é uma história de covardia. Eu fui covarde, eu errei, eu pequei. Seja verdadeiro com Deus, porque Deus vai ter uma grande transformação para realizar na sua vida. Eu não tenho dúvida. Foi assim na vida deste homem chamado Gideão. E Gideão passa por algumas provas diante de Deus. Deus confirma que é com ele, que ele tem valor. A partir daí, Gideão começa a ver as coisas acontecendo. Homens começam agora se alistando no exército de Gideão. E muitos homens. Foram pelo menos 32 mil homens ali com Gideão. E nessa multidão de pessoas, o Senhor exige que ele faça uma triagem para que a vitória chegue. E essa triagem agora é Gideão combatendo aquilo que ele era há poucos dias atrás. Deus diz, olha Gideão, você era covarde e medroso, mas você ouviu, recebeu a minha bênção para prosseguir. Agora Gideão, eu exijo que você combata os covardes e medrosos e diga a esse povo que está nessa condição que volte, porque eu só vou usar quem eu quero usar. E Gideão lá está agora combatendo os covardes e os medrosos. Meu amado irmão, Igreja do Senhor, deixa eu lhe falar algo que, se você pegar, eu já me dou por satisfeito nessa reflexão para a gente orar. Deus, Ele acolhe todo tipo de coragem dos homens. Deixa eu lhe falar uma coisa. Onde tiver coragem, Deus vai levantar uma situação para honrar o nome dele. Deus, ele tem afeição aos corajosos, aqueles que têm atitude. E Deus tem uma questão de rejeição no seu coração com os covardes. O que é o covarde, irmão? O covarde é aquele que está na posição. Você olha para ele e diz, pronto, ele está posicionado, ele está com as armas, ele tem tudo, e na hora que você mais precisa do abençoado, o abençoado, ele desiste, ele recua. Veja bem, se você olha para ele, você vê um homem corajoso. Se você olha para a atitude dele, você vê um homem equilibrado. Mas na hora de o vamos ver, na hora que você mais precisa do abençoado, para não dizer outra coisa, ele dá ré, ele recua. Isso é covardia. Isso é covardia. Essa palavra ela é tão pesada, é bom a gente até evitar falar assim, porque imagina alguém chegar e botar o dedo no seu rosto e dizer, você é um covarde. Meu irmão, isso para quem tem vergonha na cara é mesmo que uma tapa. Porque a covardia, ela nasceu no inferno e é aperfeiçoada lá. E cá pra gente, você diz, é mesmo, pastor, eu concordo com o senhor, estou ligando o rádio agora, mas estou ouvindo que essa palavra é verdadeira. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, muitas vezes nós agimos assim dentro da nossa casa. Nós agimos assim diante do nosso Deus. Deus nos dá tudo, nos alista. A gente está na posição. A gente sabe das limitações e tudo. Aí Deus diz, é agora!
vai! Aí você diz, eita, não vou, porque assim é, e é uma conversa mole, sem futuro, medonha. Isso é covardia. E eu não tenho constrangimento nenhum de pedir a Deus perdão pelas minhas atitudes covardes. Covardes, não assumindo o meu dever enquanto pai, cabeça do meu lar, enquanto esposo, enquanto ministro do Evangelho, enquanto parlamentar. Eu não tenho constrangimento nenhum porque eu quero a bênção de Deus e eu sei que Deus, Ele rejeita o covarde na sua essência. Do outro lado, meu irmão, Deus dá maior graça aos corajosos. Olhe, eu percebo, irmãos, que por mais que seja duvidoso o motivo da sua coragem, Deus sempre vai te honrar. Deus vai sempre honrar. Porque o homem, ele não consegue agir de forma corajosa simplesmente porque ele quer e acha, não. Ele tem uma base, e essa base normalmente é a fé. É a fé. É a fé. Eu quero dizer aqui, eu queria gritar para todo mundo ouvir. Mas eu vou falar assim de forma bem pausada. Deus vai honrar a sua coragem. Eu vou dizer mais uma vez. Deus vai honrar a sua coragem. Eu não tenho dúvida. Sabe o que é não ter dúvida? De jeito nenhum. Eu não tenho dúvida. Deus vai honrar. Diga batendo no peito assim: Deus vai honrar a minha coragem. Deus vai honrar a minha coragem, pastor Júnior. Deus vai honrar a minha coragem. Gideão, manda desaparecer aí, Gideão. Todo covarde e medroso, Gideão. Eu não quero nem ver. É mais ou menos esse tom que Deus trata com Gideão. Gideão manda uma porção, depois manda outra e fica 300. Com esses 300, Gideão ganha a batalha com buzina, com cântaro e com tocha. Os inimigos endoidam lá e começam a matar o outro. E agora a gente vê a bênção de Deus sendo concretizada na vida de uma nação através de um homem que ouviu o chamado de Deus, e o chamado de Deus foi: eu sou contigo, varão valoroso. Eu estou com você, rapaz. Era esse tom que Deus estava tratando com Gideão. Gideão foi sincero na sua oração. Gideão enfrentou, assumiu o risco, foi corajoso, e de um covarde e medroso agora um grande guerreiro. Eu poderia falar aqui de Moisés, um assassino, acaba com a cabeça quente, qualquer coisa pegava fogo, matou um homem, agora um grande líder. Eu poderia falar de muitos homens da Bíblia Sagrada, como o apóstolo Paulo, um perseguidor, um ateu miserável, um homem que matava os cristãos por prazer, agora é um dos principais personagens do Evangelho. Eita Deus que faz! Ô irmã, e o que é esse homem aí, hein? Esse coração de pedra, hein? O que é esse coração aí prostituto, hein? Para Deus transformar? Não é nada, não é nada. Não é nada para Deus. O que é aí esse dono de tudo, hein? Ele é dono de toda a sabedoria, ele é dono de todo conhecimento, né? Porque tem gente que a gente vive assim, a pessoa não deixa nem a gente falar, o cara sabe de tudo, tal. Quem é esse, hein? Não é nada para Deus. Eu sou contigo, varão valoroso.